A graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora sobre uma palavra muito especial, né, que é a palavra de Deus. E dentro dessa palavra, algo que Deus colocou de forma bem clara no meu coração, para que eu pudesse também trazer aos irmãos e pudesse ter assim uma igreja edificada, a igreja fortalecida, ver a igreja unida, buscando sempre a direção de Deus. Então eu gostaria de compartilhar nesse momento com você essa palavra. Gostaria que você deixasse o coração bem aberto, estivesse perto de você, que gosta de acompanhar a mensagem, às vezes um caderno, para poder fazer suas anotações. É muito importante isso. Mais importante ainda é saber que é a palavra de Deus que está sendo ministrada em nossos corações. Então, desde já, que Deus te abençoe. Pois bem, nesse momento, então, nós vamos dar início a esta mensagem que eu sei que vai ser edificante para a sua vida e especialmente para você que está assistindo, que você possa ser fortalecido, que Deus possa ser engrandecido e glorificado também através da edificação da sua vida. De um modo em geral também, gostaria de que fosse uma palavra de edificação para a igreja de Cristo hoje, pensasse e refletisse também nas suas ações, cada passo que a igreja dá, o fruto que ela vai colher. Esses resultados são importantes, porque na verdade são frutos de nossas ações. Então, para dar início, eu gostaria de destacar este texto básico, na verdade um verso-chave, um verso básico, para que nós pudéssemos então dar início a esta mensagem, falando sobre a questão de uma liderança na igreja e também da vida pessoal de cada indivíduo que possa realmente ser conduzido pela palavra de Deus. Então vamos lá, o texto se encontra em Provérbios, no capítulo 11, o verso de número 14. Diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Este verso é muito utilizado por nós, às vezes para fazer uma abertura de uma reunião, e olhamos para ele assim de uma forma muito subjetiva. E a tendência é conduzir segundo os interesses pessoais. Esse verso, ele na verdade, ele é bem claro. Ele tem duas partes e ele diz sobre a questão da sábia direção e ele fala também dos muitos conselheiros. Então, nessas duas partes, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, esta primeira parte, em que ele vai deixar algo muito profundo no nosso coração. Essa primeira parte que ele destaca, dizendo: não havendo sábia direção, o povo fracassa. Mostra para a gente de forma bem clara e específica que o povo é conduzido, que o povo tem uma direção. Pergunta que eu faço para você: quem dá as setas na sua vida? Quem aponta, quem norteia a sua vida? Para a igreja, quem está norteando a igreja? Quem está apontando a direção para a igreja? A resposta sábia que as pessoas dão, para que não pareçam que elas são ignorantes, ou para que elas não pareçam que elas são arrogantes, a resposta sábia é: quem está no controle da minha vida é Deus. Deus é quem dirige meus passos. Deus é quem dirige essa igreja. Mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes Deus não tem nada a ver
com o que vocês estão ensinando. Muitas das vezes a igreja não tem nada a ver com o que vocês estão repassando. Ela só tem uma certa aparência daquilo que é bem, mas na verdade não é. Nós temos que entender que hoje as pessoas estão fracassando porque não há sábia direção. É claro que o norte, a direção pura, a direção verdadeira, vem de Deus, da palavra de Deus também. Mas tem muito a ver em harmonia com o que nós fazemos. Não basta simplesmente uma sabedoria de palavras e não termos essa sabedoria em vida. A Bíblia diz mais que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós observamos ali, então, uma gota de sabedoria, nós observamos também que há temor. Temor significa respeito ao ponto de obedecer. E muitas pessoas não respeitam a Deus a ponto de obedecer. Ter a palavra na mente não significa que ela está no coração também. Saber o que está escrito no livro não significa que a vida está em harmonia com esta prática do livro. Então nós temos que entender também que precisa de uma interpretação coerente, uma interpretação certa, que vai conduzir, que vai nortear, que vai apontar para onde nós estamos indo, para onde nós devemos ir, aonde nós queremos chegar. Nós vemos hoje uma igreja distraída, uma igreja preocupada demais com as coisas deste mundo, e não preocupada com as pessoas que estão interessadas em sair deste mundo, em servir verdadeiramente a Deus. Nós vamos deixar um pouco mais claro isso à frente, quando nós vamos tomar também um texto bíblico de um caso concreto, para que nós possamos avaliar esta situação. Então, eu gostaria que você pensasse nisso agora. Essa primeira parte fala sobre a sábia direção. Nós vamos ver, então, o resultado dessa sábia direção. O sucesso, é claro, que está falando de uma tomada de decisão correta, de acordo com aquilo que Deus realmente ensina. Então, nós vamos passar um pouco também mais à frente. E a segunda parte, nós vamos ver sobre essa questão, que com muitos conselheiros, há segurança. De onde vêm esses conselheiros? Quem são esses conselheiros? Em base em que eles tomam conselhos? Em base em que eles dão o palpite, a opinião? É claro que muitas das vezes querendo o bem, mas muitas das vezes querendo o bem próprio, o bem pessoal, o bem de uma família só. Mas nós temos que pensar como todo, pensar como igreja. E assim nós vamos prosseguir, vamos avaliar um caso concreto de uma história bíblica que deixa isso claro para a gente, e nós vamos então crescer juntamente com os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Dando continuidade então a esta palavra, eu quero também, para que nós possamos orar e refletir nesse texto bíblico de caso concreto que nós vamos analisar a partir de agora, e que Deus possa realmente estar nos iluminando, para que nós possamos juntamente crescer na direção da vontade de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 15, no verso de número 4. Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então nós vamos consagrar esse momento, esta mensagem nas mãos de Deus agora. Pai querido e eterno Senhor de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Pai amado, que nos ilumina nesse momento, para que no decorrer desta palavra, meu Pai amado, possa haver sim, ó Deus, salvação em cada vida, meu Pai, possa haver uma direção sábia, Senhor Deus, vinda, meu Pai amado, do coração do Senhor, da Tua palavra, meu Pai, que seja edificante para esta igreja que está recebendo esta palavra, que seja edificante para esta vida que está recebendo esta palavra, meu Pai amado, e que seja, meu Pai amado, que tenha um resultado positivo para o crescimento e para o desenvolvimento pessoal e coletivo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá.
O texto em que nós vamos avaliar agora, o caso concreto, no Antigo Testamento, é o texto que está em 1 Reis, no capítulo de número 22. Nós vamos observar neste texto, do verso 1 até o verso de número 28. 1 Reis, de 1 a 28. O texto é um texto claro. Ele vai contar uma história na qual nós temos que ter essa percepção para poder avaliar o que está acontecendo ali naquele cenário. E depois fazemos também uma análise na nossa vida hoje, como nós estamos agindo diante das situações que nós temos que decidir alguma coisa. Quem são os nossos conselheiros? Se nós estamos tomando uma direção sábia, se nós estamos tomando uma iniciativa segundo o que Deus está realmente dirigindo, dando as setas, apontando, norteando as nossas vidas, a vida da igreja, nós temos que pensar sobre essas coisas, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem instituiu, ele é quem criou a igreja nessa terra. E a igreja tem que buscar esse norte, justamente da direção de Deus. Amém? Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 22, conta uma história muito interessante, na qual dois personagens, dois líderes, fazem uma aliança. Mas essa aliança para derrotar um inimigo, que era um inimigo comum daquele povo. Mas como eles iriam agir? Um queria agir segundo simplesmente os seus interesses pessoais, segundo a sua vontade pessoal. Achava que já estava pronto para ir para a guerra, para a peleja, e assim acontecer um resultado positivo. As nossas decisões, as nossas ações vão dar em algum resultado, mas nem sempre positivo. E para dar positivo, nós temos que antes pré-meditar no que nós vamos fazer e como nós vamos fazer, se isso é aprovado por Deus ou não, qual seria a atitude de Deus, o que é realmente que está no coração de Deus, no pensamento de Deus, para que eu possa então agir de acordo com a vontade dele. Muitas das vezes as pessoas fazem guerras humanas, conflitos entre seres humanos, em nome de Deus, e uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E nós temos que pensar se nós estamos na direção certa, fazendo aquilo que Deus quer. Deus é amor, e Deus, Ele quer realmente que as pessoas sejam amadas. Ele quer que as coisas dêem certo para você. Ele quer que você tenha sucesso. Ele quer que os conselheiros que você toma sejam conselheiros que realmente são técnicos e orientam realmente segundo a palavra de Deus. Tá certo? Então temos que ter muita sabedoria, calma, paciência para poder realmente compreender esse propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos lá então. Um convite para a batalha. No livro de 1 Reis, no capítulo 22, o verso de número 4 e o verso de número 5, o verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou com você, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Amém? Então, nesses primeiros versos que eu gostaria de relevar a importância de que nem sempre só porque somos convidados a realizar alguma coisa, somos convidados a fazer uma parceria para atingir o objetivo, significa que de cara nós devemos dizer sim só porque nós somos, quem sabe, da mesma família, somos do mesmo povo, embora nós temos que reconhecer tudo isso
Nós não podemos simplesmente associar em favor de uma causa, simplesmente porque alguém bem próximo de nós nos convida para realizarmos a coisa desse jeito. Na pessoa que há temor ao Senhor, a primeira coisa que ela vai perguntar é: o que diz na palavra de Deus? Assim como Josafá falou para Acabe, ele perguntou: consulta primeiro o Senhor. Embora seja um alvo, seja um objetivo, não significa que você tem que sair direto correndo para buscar, aquele troféu que tanto você espera. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que ser um pouco mais realistas. Vivemos num mundo real em que cada semente que nós lançamos na terra, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai frutificar, vai criar algo lá na frente. E nós não devemos fazer nada sem ter a autorização de Deus, sem que algo seja dentro da vontade de Deus. Nós temos que procurar ser pessoas sinceras, pessoas tementes, respeitando ao ponto de obedecer a este Deus, e não simplesmente achar, porque eu estou dentro da igreja e eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, não é assim. Nós temos que consultar, como característica de alguém que teme verdadeiramente a Deus, associar as nossas práticas com a palavra de Deus, crendo que nós estamos tomando a decisão correta, segundo a vontade do Senhor. Então, ao ser convidado, ao ser invocado para fazer qualquer coisa, tenha sempre em mente: não pode ser simplesmente uma parceria por ser um membro da sua família, por ser alguém que está dentro da sua própria igreja, que você vai tomar partido. Você tem que perguntar: o que diz a palavra de Deus? O que devemos fazer segundo a vontade de Deus? E aí sim, você vai tomar uma decisão sobre aquela... Os pareceristas. Diz assim, a partir do verso de número 6. Então, o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade, ou devo me conter? Responderam eles: vá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Irmãos, é muito importante isso. Quando você entende que foi convidado para realizar alguma coisa de forma em parceria, você faz o questionamento com base em quê? Que você está querendo tomar tal decisão? Qual o fundamento que você está tomando para realizar esta batalha? Qual é a ideia de que você tem? Quais os resultados que você vai alcançar? Há uma dúvida sobre isso, sobre o querer daquela pessoa? Pode ser que não haja dúvida no querer, na vontade, pessoal. Eu quero realizar isso e eu vou realizar a qualquer custo, a qualquer hora e a qualquer momento. Mas alguém questiona: isso é da vontade de Deus? E você então, na consulta daqueles pareceristas, como diz lá em Provérbio, nos muitos conselhos, a segurança. Então as pessoas elas se apoiam nos conselhos, mas são conselhos que vêm de onde? Qual a origem de cada parecerista ali que está aconselhando esta pessoa que está te convidando para realizar este sonho ou algo assim parecido? Sei lá, uma batalha, uma direção na igreja. Quem são essas pessoas que estão aconselhando? Bom, dando continuidade, então, nós vamos ver o que nem sempre significa que a quantidade
a favor significa resposta de Deus. Provérbio também está escrito, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, assim, naquele momento, Acabe estava com um coração muito cheio, né, de desejo de realmente, né, tomar também a posse daquele lugar. Ele reconhecia que eles eram proprietários, mas eles não estavam com a posse. E eles precisavam, então, de ter a posse também. Tem muitas pessoas que são assim. Elas são proprietárias de alguma coisa, mas elas não estão na posse daquela coisa. Bom, então vamos dar continuidade. O objetivo aqui, então, é mostrar sobre que esse conselho tomado, não importa, não é questão de quantidade, mas saber se cada parecerista está dando o conselho certo buscado da parte de Deus, ou se eles estão dando conselhos subjetivos ou conselhos que já foram comprados antes, conselhos arranjados, né, que não querem contrariar aquele que está buscando conselho. Então, assim, nós devemos pensar sobre essas coisas. O que está acontecendo? O que está por trás, né, de cada parecerista? Né? Qual é a direção? Quem está dando a seta? Quem está aconselhando? Quem está dando norte para aquele conselho chegar até você e ser realizado? Então, isso é muito importante também. Então, nós vamos dar continuidade e perceber sobre algo mais, né? Consultando o profeta do Senhor. No verso de número 6, no verso de número 7, no verso de número 8, Josafá diz o seguinte: mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Amém? Olha, é importante nós observarmos aqui também que logo depois de uma consulta de 400 conselheiros, 400 daqueles que se dizem profetas, 400 homens pelo rei Acabe, nós vemos que Josafá, ele ficou preocupado com uma coisa. E ele faz a pergunta: não há aqui ainda um profeta do Senhor? Ou seja, ele identificou que naqueles 400 homens, dos quais estavam ao redor de Acabe, eram conselheiros de Acabe, esses 400 homens não eram profetas do Senhor, ou seja, não eram homens que proferiam palavras segundo a vontade de Deus, mas eram um conselho arranjado, era um conselho, né, que poderia até consultar algumas coisas para eles, que poderia até funcionar, dar certo, poderia dar errado, mas o detalhe aqui é que Josafá não se deixou levar por isto, por quantidade numérica, por vozes de conselhos que não são conduzidos, não tem palavra fundamentada segundo a palavra de Deus. Os seus conselhos são segundo este mundo, segundo o que eles acham, segundo a crença particular e pessoal. Não tem fundamento na palavra de Deus. Acabe se apoiava nesses homens. E quando nós apoiamos em coisas que não tem nada a ver com Deus, pode ter certeza que a queda é iminente. A queda pode estar bem próxima. E assim nós devemos consultar a palavra de Deus naquilo que realmente
Deus indicaria para que nós pudéssemos tomar. Então a pergunta de Josafá foi clara: não há aqui nenhum outro, ou não há aqui ainda um profeta de Deus? No meio de tanta gente em que nós convivemos, será que não tem alguém ainda falando com sinceridade, tomando base ali a palavra de Deus, para que realmente possa haver uma vitória, um respaldo correto? Será que há mesmo necessidade de fazer isso, de fazer essa guerra toda, essa peleja toda? Será que não vai perder muita gente? Nós temos que consultar para saber realmente os resultados. Os resultados podem ser inteiramente negativos. Então nós devemos cuidar muito do que nós estamos falando. Eu, como pastor, tenho que ter a base, a palavra de Deus, tenho que ter todo o cuidado. Eu sei que eu vou ser responsabilizado pelas palavras que eu profiro, se eu estou dando uma interpretação certa ou se eu estou dando uma interpretação errada. E assim deve acontecer com qualquer liderança. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Agora, as nossas decisões, nós não podemos simplesmente culpar ali aquelas pessoas que estão dando para nós os conselhos, os pareceres. Nós não podemos simplesmente, quando chegar a derrota, a queda, querer puxar junto: olha, vocês também são responsáveis. Não, nós tomamos decisão de consultar as coisas erradas. Então, Josafá, ele pede para que o rei Acabe pudesse, então, consultar ainda a palavra de Deus. Desde o início, ele pediu que assim fosse feito. Ele pergunta, não há aqui ainda um profeta do Senhor? Então ele queria que alguém falasse da parte de Deus, com respaldo na palavra de Deus, aquilo que Deus realmente pudesse dizer. Então nós devemos buscar esse tipo de conselho. Talvez ainda que seja a minoria, seja aquilo que é certo, que deve ser feito realmente. Então, assim, nós vimos também uma outra coisa muitíssimo importante aqui, nesse detalhe, é que Acabe mantinha excluído aquele que proferia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Acabe, tudo que ele queria fazer era contrário à palavra de Deus. Ele queria construir sonhos, castelos em areia, e não podia ser assim. Então, cuidado com as decisões que vocês tomam. Quem diz a seta para vocês, quem norteia a sua vida, quem está dirigindo a igreja da qual você está. Então, tome muito cuidado sobre isso. Não basta simplesmente pegar esta palavra e falar. É claro que a palavra de Deus é santa, mas temos que interpretá-la de forma correta. Porque muitas pessoas estão procurando a sua própria vontade para dizer que foi Deus que deu, foi Deus que escolheu, foi Deus que fez, foi Deus que mandou, e muitas das vezes não é a direção de Deus. Consulta o profeta do Senhor. A busca tem que vir realmente de Deus, não simplesmente daquilo que está fazendo sua vontade. Não basta simplesmente, eu já orei. Não, não é já orei. Você realmente saber o que está escrito também nessa palavra. Aquilo que Deus realmente dá para você ter base para as suas ações também, e o que você vai levar a igreja, o povo de Deus a fazer, o que você vai levar a sua família a realizar, para onde estão todos caminhando. Muitas das vezes, nós temos que derramar as nossas lágrimas, por saber que este mundo, por saber que as pessoas, principalmente ao nosso redor, na nossa convivência, estão buscando pareceres que não sejam baseados na palavra de Deus. Estão chamando tudo e qualquer coisa de igreja, chamando qualquer indivíduo de pastor. Aqui, como nós vimos, chamavam de profetas, mas não eram profetas do Senhor. Então, cuidado com as consultas que você faz no seu dia a dia. Que seja para o seu crescimento e para a obra de Deus também. E para a sua vida e familiares também. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Nós vamos continuar em uma outra mensagem.